Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Estamos aqui para desejar a você muita força e que a alegria seja parte do seu viver. Hoje, dentro da história do Brasil, vamos ver o segundo governo de Vargas, que vai de 1951 a 1954. Nosso objetivo é compreender o governo democrático de Vargas e a crise política, social e econômica que levou o seu suicídio. O segundo governo de Getúlio Vargas iniciou em 1955, após a vitória nas eleições realizadas em 1950. O governo de Vargas, nesse segundo mandato, vai até 1954 e ficou conhecido como governo democrático e marcado por uma crise política, social e econômica sem fim. Os historiadores dizem que este governo foi selado por um conflito entre a burguesia, totalmente insatisfeita com o projeto de governo de Vargas, e o movimento dos trabalhadores em busca de melhores condições de vida. Antes mesmo das eleições, a oposição já contestava Vargas. A candidatura de Vargas foi oficializada pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. O resultado final das eleições garantiu a vitória de Vargas contra Eduardo Gomes, o Brigadeiro, e Cristiano Machado. Ele teve 48,7% dos votos. O segundo governo de Vargas foi totalmente envolvido na questão do desenvolvimento brasileiro. Assim, vai ficar bem claro um processo dentro desse governo, ou seja, uma divisão política, social, e essa divisão a gente pode ver ela no quadro político brasileiro deste período. Existia um grupo que defendia o desenvolvimento nacionalista a partir do capital interno, sem se endividar, e outro grupo defendia o desenvolvimento brasileiro sob a influência do capital internacional. É bom lembrar que neste momento nós estamos vivendo a Guerra Fria e existe um jogo muito grande de perseguição, de contradições. É um jogo muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Conforme Carvalho, a divisão política manifestou sobretudo na exploração de recursos vitais para o desenvolvimento da economia, o petróleo e a energia. Todo o jogo do desenvolvimento varguista desse período vai ficar nesses dois elementos, o petróleo e a energia elétrica. Desse modo, o governo Vargas desenvolveu uma campanha chamada de O Petróleo é Nosso, que defendia a exploração desse recurso a partir do monopólio estatal, ou seja, soberania nacional. O fato vai gerar uma grande mobilização da sociedade, consequentemente, os grupos vão se manifestar. Um grupo que queria a Petrobras, mas a partir não com o monopólio, e outro grupo que queria a Petrobras com um monopólio. A campanha varguista O Petróleo é Nosso sai vitoriosa e é criada a Petrobras em 1953. Por outro lado, conforme o escritor de livro didático Seriacop, o governo de Vargas teve sucesso, não teve o mesmo sucesso em criar a Eletrobras, mas por outro lado ele vai criar uma estrutura fundamental para o desenvolvimento, principalmente da energia e da infraestrutura brasileira. Também no campo econômico, o Vargas vai desenvolver uma política intervencionista estatal, e isso se manifestou na criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE.
e também ele vai reaparelhar os portos e as ferrovias a partir de 1952, primordial para as exportações e importações do país. No campo político e social, tudo se dava com muito debate, confusão, conflito. Por exemplo, a nomeação de João Goulart para ministro do Trabalho visava reaproximar os trabalhadores do governo, uma vez que o Goulart tinha uma ótima comunicação com as lideranças sindicais. A nomeação do Goulart para a função vai causar um alarde, ou seja, alarmou a classe média e principalmente os militares. E aí, nesse contexto, a extrema-direita, o exército, a própria direita vai alimentar a população ideologicamente que o Vargas estava associado à República Sindicalista dos moldes da vizinha Argentina, dos moldes peronista. Para Neves, durante um curto período, ou seja, um período muito pequeno, à frente do Ministério do Trabalho, Goulart vai propor um aumento do salário mínimo em 100%. E essa proposta estourou com uma bomba por parte da oposição, principalmente a UDN, a imprensa e o Exército, que atacaram fortemente o governo por conta dessa proposta. Um certo ciúme, ou seja, melhora, isso aqui é muito prático na história do Brasil, melhorar a condição de vida do pobre é pecado aqui no país. Infelizmente, o Vargas vai ter que enfrentar isso. Diante da pressão, ele vai demitir o Jango do Ministério do Trabalho como um esforço para acalmar a questão. Além disso, o presidente colocou no Ministério da Guerra um militar abertamente anticomunista, ou seja, para equilibrar. No entanto, mesmo com a pressão da classe média, mesmo com a pressão do exército, mesmo com a pressão dos conservadores, Vargas se manteve firme e ratificou o aumento de salário, o aumento dado de 100%. Tudo isso, segundo os estudiosos, somente fez aumentar a crise. A crise que já era complexa, complicada, ela vai ficando mais complexa. Por exemplo, em 1954, várias denúncias vai chegar no Congresso sobre essa questão da República Sindicalista. E nesse sentido, existiu até um complô dizendo que o Vargas estava no pacto do ABC. Não é o ABC paulista, é o ABC sul-americano, uma espécie de Cone Sul, uma espécie de união entre Argentina, Brasil e Chile, na tentativa de colocar uma certa oposição com os americanos e criar confusão, dizendo que o Vargas era comunista, era peronista, era um monte, ou seja, aumentando o processo de crise. Isso vai para o Congresso, mas o PTB era muito forte no Congresso e esse pedido de impeachment fracassou. Também em 1954, a situação política de Vargas era complexa, como dissemos. O Exército, uma instituição que tem fundante, né, o centro, o excêntrico do Exército é a disciplina. E o Exército, nesse momento, vai conspirar abertamente contra o governo. A UDN agia covardemente contra o Vargas. Assim, uma série de denúncias falsas, denúncias verdadeiras. Esse conflito político foi além do que é possível suportar. Neste contexto, o principal opositor de Vargas é Carlos Lacerda, que era um jornalista político de São Paulo, que utilizava do seu jornal Tribuna da Imprensa para difundir denúncias falsas contra o governo. Ele foi o pivô do fim
do segundo governo de Vargas, ou seja, do governo democrático de Vargas. Além disso, o governo de Vargas, nesse contexto, vai ter um fato que vai implodir o governo, que foi o atentado, mesmo que fracassado, contra esse jornalista, o atentado da Rua Toneleiro, em 5 de agosto de 1954. Esse atentado foi executado a mando de Gregório Fortunato, chefe da segurança do Palácio do Catete, era onde o palácio do presidente no Rio de Janeiro. A tentativa de assassinato de Carlos Lacerda fracassou, mas, no entanto, resultou na morte do segurança do jornalista, o capitão da aeronáutica Rubem Vaz. Esse fato deu início à maior crise política da história brasileira. Consequentemente, o atentado vai ser apurado e, consequentemente, um conjunto de pedidos de renúncia de Vargas vai contradizer o momento. Então, Vargas vai persistir e, consequentemente, ele vai cometer o pior que a sociedade poderia esperar. Então, a partir do momento que ficou comprovado que o chefe da segurança do Palácio do Catete tinha sido o mandante, a situação vai ficar insustentável. Vargas não queria renunciar, acuado e pressionado, então o presidente optou pela saída extrema, ou seja, vai cometer o suicídio em 24 de agosto de 1954, ao atirar contra o seu próprio coração no Palácio do Catete. Na sua carta de despedida, ele deixa bem claro: diante de tudo, escreveu, deixo a vida e entro para a história. Após o suicídio de Vargas, vai ocorrer uma profunda comoção social, as pessoas vão se manifestar nas ruas, contra os seus perseguidores. Carlos Lacerda, por exemplo, teve que fugir às pressas e só retornou quando a coisa tinha dado uma acalmada. Vargas deixou uma carta, como nós já lemos um pedaço, com um forte tom emotivo, e a sucessão presidencial foi realizada pelo vice-presidente Café Filho, com a vitória na eleição de 54-55 do mineiro JK. É isso aí, vamos que vamos, aquele abraço.